Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um episódio do Isso Pode, Doutor. E estamos aqui sempre para descomplicar, nesse caso de hoje, o jurídico, né? No caso, direitos e deveres, né? Com a linguagem direta, prática e acessível. O direito também é uma ferramenta de cidadania. E, bom, estamos com mais uma convidada aqui para acrescentar mais ainda, né? Depois de vários programas, continuamos em frente e temos mais uma aqui, que é a doutora Paula Cavalcante. Tudo bem? Tudo bom, Eduardo? Doutora Paula, o convidada é a sua área maior, vamos dizer assim, é o direito previdenciário, né, doutora Paula? A senhora tem um conhecimento profundo. É vice-presidente da OAB Seropédica e presidente da Comissão de Direito Previdenciário da subseção, Isso. viu? Não é pouca coisa, que eu sempre falo para vocês. Sempre quem vem aqui participar, que vem compartilhar conhecimento, orientar vocês, grandes profissionais e com vasta experiência, como é o caso da doutora Paula na área previdenciária. Tudo bem, doutora? Tudo Por bem, favor, Eduardo? se apresente, conte um pouquinho da sua história, porque também se for contar tudo, né, não vai Não tem dar. como trazer o currículo Lattes aqui, né? Então, Eduardo, eu sou advogada há mais de 12 anos, né? Mas com a especialização em direito previdenciário, eu trabalho há mais ou menos uns 7 anos. Né? Eu digo previdenciário, ele me conquistou, né? E hoje eu tenho uma paixão e eu não consigo fazer outra coisa além do direito previdenciário. Né? Eu trabalhei muitos anos como uma advogada generalista, mas hoje só consigo trabalhar com o previdenciário porque é um amor que eu tenho pela gratidão que as pessoas têm no meu trabalho, não só a questão de ser remunerada pelo trabalho em si, financeiramente falando, mas a remuneração maior e mais, assim, o que eu falo assim, é uma remuneração linda, é ver o brilho, né, nos olhos dos meus clientes quando eu dou a notícia que estão aposentados ou que receberão algum benefício. Então, são, como eu te falei, né, aproximadamente 7 anos militando na área de direito previdenciário. E aquilo, né? A pessoa está querendo se aposentar, né? Você pode ter certeza de uma coisa: o INSS não vai ligar para você, certo, doutor? É Por favor. verdade. O INSS não vai te ajudar. Né? Ele não é amigo, não é pai de ninguém. Tem gente que acha que o INSS é pai, né? Que vai ter direito a aposentar sem nunca ter recebido, sem nunca ter trabalhado, sem nunca ter pago, sem nunca ter contribuído. Né? O que eu gosto de falar quando eu me refiro à questão de INSS é que o INSS, eu dou um exemplo que o INSS, né, como o nome diz, é Instituto Nacional do Seguro Social, ele é um seguro. Então, se você não estiver segurado, se você não estiver pagando, você não tem como usufruir dos benefícios que um seguro te proporciona. Claro. Então, essa sempre é a dica que eu dou. Claro, tem saídas para conseguir benefício? Temos outras situações, mas o principal é esse. O previdenciário é isso. Para você ter direito a ele, você precisa contribuir. Exato. Sempre se tem muitas perguntas, né, referente ao previdenciário, né? Muitas dúvidas, né, com esse benefício do INSS, não só de aposentadoria, mas os outros, né, que tem também. E eu tenho várias perguntas aqui que a gente acredita que seja campeãs, né, nesse caso. Por exemplo, a primeira, com quantos anos eu posso me aposentar? Essa daí Essa é campeã. eu escuto Primeira muito. coisa que, quando você fala que é um advogado previdenciário, é a primeira pergunta que fazem, né? Ai, doutora, quantos anos eu preciso para me aposentar? E aí, nessa pergunta, quantos anos eu preciso para me aposentar, que vem a questão da dúvida com relação às mudanças que tiveram com o passar do tempo. Né? Com a reforma da Previdência em 2019, as regras foram alteradas, né, para a aposentadoria. Então, o homem, para aposentar por idade,
continua sendo 65 anos de idade, mas alterou-se o tempo de contribuição de 15 para 20. E a mulher, que era 60 anos de idade para aposentar, alterou-se para 62. Então, houve essas mudanças com relação ao tempo para aposentadoria por idade. E para aposentar por tempo de contribuição, que as pessoas ainda acreditam que podem aposentar, que antigamente aposentava-se com 30 mulher e 35 homem, hoje em dia já está um pouquinho mais complicado. Então a gente vai ter que avaliar, fazer um planejamento, né, ver se a pessoa se enquadra em alguma das regras de transição para aposentadoria, que não existe mais a aposentadoria por tempo de contribuição, existem as regras hoje de aposentadoria, então isso é muito importante. Quando me vem essa pergunta, não, fica assim no meio uma interrogação, porque eu não consigo te responder exatamente com quanto que você vai aposentar. Eu preciso analisar o seu caso e a gente vai junto planejar a sua aposentadoria. É isso, verdade. Tem mais uma aqui. Trabalhei registrado e não aparece no CNIS. É CNIS? É CNIS. CNIS. Cadastro Não adianta Nacional. eu não acerto. O CNIS é o Cadastro Nacional das Perdi esse Informações. Perdi esse tempo? Não foi registrado. Eu perdi esse tempo. Então, o CNIS é o Cadastro Nacional das Informações Sociais. Então, tudo que você contribuiu durante a sua vida, ele tem que estar lá nesse cadastro, né? Algumas empresas assinam a sua carteira, mas não repassam essa informação para esse cadastro. Então, é comum você ter na sua carteira um determinado vínculo, mas lá no seu cadastro você não ter esse vínculo computado. E aí, doutor, e agora o que eu faço? Bate o desespero, porque geralmente o segurado dá entrada na aposentadoria e o INSS não computa esse tempo, e aí o benefício é negado, e aí a pessoa acha que não vai conseguir reverter. E é o contrário, né? É um direito do segurado ter esse período computado, tendo em vista que ele trabalhou e que está registrado na carteira dele. Então, o INSS precisa aceitar esses vínculos. Legal. Sou autônomo, posso pagar atrasado? Isso também é uma pergunta muito comum, porque antes da reforma, era muito comum você ouvir assim, que chegava pra gente, eu quero me aposentar, já estou perto de me aposentar, mas eu fiquei um período sem contribuir, e aí faz uma conta aqui, outra ali, eu tenho um buraco, um buraco contributivo, né, do período, e a gente paga esse buraco e vai lá da entrada no INSS e aposenta. Muita gente conseguiu aposentar assim, né? A lei nunca previu isso, essa possibilidade, mas era uma rotina do INSS até então, até a chegada da reforma da Previdência, quando tudo ficou mais burocrático e muito mais minucioso, que aí a intervenção de um profissional capacitado se fez ainda mais necessária, né? Então, quando o cliente me pergunta se hoje ele pode pagar o retroativo, pagar os buracos, pagar atrasado, eu sempre respondo com cautela, porque só é possível o pagamento em atraso quando o cliente não perde a qualidade de segurado. Por exemplo, ele estava contribuindo ou estava de carteira assinada, vamos dizer assim, hoje a gente está no meio de meio de junho, e aí ele trabalhou até janeiro. Trabalhou até janeiro e não contribuiu de janeiro até hoje. Ele está em período de graça, o que falamos, consideramos o período de graça, né? 12 anos após a última contribuição, sendo que ele já estava em qualidade de segurado anteriormente. Então, se ele não pagar esse período de janeiro até dezembro, ainda assim, ele pode chegar em dezembro, como ele ainda não perdeu a qualidade de segurado, fazer o pagamento dessas parcelas retroativas, justamente porque não perdeu a qualidade de segurado. Mas se ele vir a perder a qualidade de segurado, ele não tem mais a possibilidade de fazer o pagamento das parcelas e tê-las computadas para a aposentadoria, porque elas não serão consideradas como carência para fins de aposentadoria, o que é um dos principais requisitos para os benefícios. Então, se eu ver que isso pode dar problema, inclusive tem uma discussão no judiciário com relação ao pagamento em atraso, daquelas pessoas que contribuíram, que precisam de um determinado período só para atingir as regras de aposentadoria, aquelas do pedágio ou do 100%, o pagamento desses valores em atraso, o INSS ele não computa
É né? mesmo? Ele não tem aceitado. Então está tendo uma discussão judicial se isso seria viável ou não. E tá lá, vai ser julgado se pode ser considerado ou não para fins de alcance de regra de aposentadoria, tá? Nesse caso específico. Mas assim, eu particularmente eu não gosto de orientar o cliente a pagar atrasado. Só se realmente ele se enquadrar nas regras de Vale a forma pena, né? correta, exatamente. Se eu ver que eu posso trazer algum risco, algum prejuízo para o meu cliente, eu não oriento o pagamento em atraso. É, o que eu falo sempre aqui, já falei várias vezes essa mesma. O INSS não colabora com nada, tá? Nunca. Não conte com o INSS, conte com o seu advogado. Procure um advogado experiente, somente nessa área, e vai atrás dos seus direitos. Entendeu? Agora, não conte, INSS é bonzinho. Tem nada de bonzinho. Mais uma aqui. Sou dona de casa. Tenho direito a algo? Então, aí as donas de casa ficam preocupadas, né? Na maioria das vezes as mulheres casam, param de trabalhar para cuidar da família. E aí, muitas vezes, algumas contribuem, podem contribuir para o INSS na modalidade facultativa, porque existem dois tipos de segurados no INSS, os facultativos e os obrigatórios, né? Os obrigatórios são todo mundo que exerce atividade remunerada é obrigado a contribuir, né? Trabalho do empregado, o Sim. autônomo, todo mundo. Então, exerceu atividade remunerada é obrigada a contribuir. E a dona de casa, ela não é obrigada a contribuir. Então, ela tem a faculdade de contribuir. Tendo a faculdade de contribuir, e ela não vai ter como comprovar que exerceu atividade remunerada, porque de fato não exerce, então ela pode vir a contribuir para o INSS na qualidade de segurada facultativa. Nessa modalidade, ela consegue aposentadoria normalmente, contribuindo os 15 anos para o INSS da forma correta, no tempo certo, ela vai chegar à aposentadoria com 62 anos. Ah, doutora, mas eu nunca contribuí e sou dona de casa. Eu posso ter algum benefício? Também é possível se avaliar a questão do BPC-Loas, né? Inclusive, eu tenho um conhecido que até me perguntou outro dia, que é assim de responder, que ela é casada, né? Ela mora ela e o marido é aposentado, vive da aposentadoria dele, que é de Uhum. salário, acho que é mais ou menos um salário mínimo. Ela teria direito nesse caso ou não? Então, ela teria sim, né? Já aconteceu de a gente ter casos concretos com relação a isso, né? A pessoa querer o BPC-LOA, a mulher, principalmente para a mulher, né? A mulher precisar do BPC-LOAS, a família geralmente é ela e o marido. O marido é aposentado, recebe salário mínimo, já tem idade avançada. E ela também, com idade avançada, precisaria também do BPC e o INSS nega. Porque quando a segurada, no caso a esposa, a mulher, vai fazer o cadastro da família no CRAS, eles computam aquele salário mínimo como renda para a família. E aí, como o critério de renda para a família é de 1/4 de salário por pessoa, quando eles dividem aquele salário mínimo para dois, ele supera 1/4 de salário. Só que a gente tem previsão legal que quando a segurada precisar, quando a pessoa que for requerer o BPC-Loas estiver na família, um idoso ou portador de alguma deficiência que receba salário mínimo, essa pessoa não pode ter essa renda computada para o grupo familiar. Então, só que o que acontece? O CRAS, quando você vai fazer o cadastro, ele já puxa, quando você dizer que está casado com fulano de tal, vai puxar o CPF do seu esposo, e aí já vai vincular você, e lá já vem nas informações que ele é aposentado e que a renda dele é um salário mínimo. O que eu oriento para os meus clientes? Porque eu já discuti, inclusive, com o CRAS, eu já falei que tem previsão legal que o certo seria deixar a renda como zero, porque a esposa não tem renda, quem teria supostamente renda seria o marido. Então, a renda, por questões legais, não pode ser computada. Ah, doutora, mas é sistema. Quando eu jogo aqui, o sistema me dá o salário dele e eu não tenho como tirar isso do sistema. Então sendo assim, você deixa, conforme o seu sistema, que eu daqui vou fazer meu trabalho mostrando para o INSS que ele não pode considerar essa renda. E assim a gente conseguiu reverter alguns BPC-Loas para esse tipo de caso. E referente a essa pessoa que vai solicitar esse benefício, ela tem que ter 62 anos, Não, o BPC-Loas é 65, por idade é mesmo 65, sendo mulher. mesmo mulher. Então, o BPC-Loas por idade é 65 anos, para o idoso, no caso, né? E a 2 Agora, seria aposentadoria, né? isso, para mulher é aposentadoria 62.
Agora, o BPC para o deficiente não tem critério de idade. Tá. Uma pergunta aqui. O que é melhor, esperar mais? O que é melhor, esperar mais ou pedir logo a aposentadoria? Então, essa pergunta, quando vem para mim, geralmente é para aquelas pessoas que já têm hoje a possibilidade de se aposentar, né? Inclusive, a gente fala assim, que o ideal é fazer o planejamento previdenciário. Por quê? Para a gente avaliar o momento certo da sua aposentadoria. Porque às vezes, hoje, você tem a possibilidade de aposentar em uma regra. Por exemplo, hoje eu já consigo me enquadrar numa regra de aposentadoria de 50%, do pedágio de 50%. Mas se eu esperar daqui a um ano, a regra muda para mim e o meu salário vai, digamos assim, aumentar 30%, 40% do valor que eu receberia hoje. Quem vai avaliar é você. Eu faço essa análise para você, né? E te digo, olha, daqui a tanto. Hoje, vamos estipular em valores, em reais. Né? Se você aposentar hoje, foi um caso até concreto que eu trouxe, né, como exemplo na minha rede social. A cliente tem direito à regra de 50% com um salário hoje de R$ 2.500. Se ela guardar um ano somente, ela se enquadra na regra de 100% para receber mais de 4.000. E aí eu te pergunto, é vantagem esperar ou não? Sendo que esse valor vai ser para o resto da vida dela. Então, essa avaliação tem que ser realizada. Vale a pena aposentar agora ou não? Se a gente estiver falando de salário mínimo, aí a regra muda. Porque aposentar hoje, aposentar daqui a um ano ou daqui a 2 anos, sendo salário mínimo, não vai fazer diferença. Mas tudo precisa ser analisado, ser planejado. E aí, no caso mesmo, eu acho que seria que a pessoa não tiver necessidade desse dinheiro, né? Ela pode Sim, esperar também um tem a ano. questão da emergência, né? Emergência. Tem gente que está ali e não consegue se recolocar no mercado de trabalho. Doutor, eu sei que daqui a um ano eu vou ter um salário melhor, mas hoje eu não consigo, eu preciso botar comida na minha casa, para minha família, e eu não tenho condição. Infelizmente, é triste, mas você vê que vai ser uma perda muito grande para essa família. É verdade, é verdade. Me aposentei com valor baixo. Posso revisar? Isso pode, doutora? Isso pode. Então, na verdade, assim, se você pagou o mínimo, você vai aposentar com o mínimo. Você não tem como pagar mínimo e querer receber teto de INSS. Isso não pode. Agora, questionar. O que a gente escuta muito é assim: poxa, doutora, eu me aposentei com 3, 4 salários há 5, 6 anos atrás, 7 anos, quase 10, porque o prazo para você revisar são 10 anos, né? Só que hoje eu estou recebendo quase salário mínimo. Isso é um absurdo. Porque isso está errado, tem alguma coisa errada no meu benefício. Gente, vamos entender uma coisa. A correção do salário mínimo e a correção do salário de benefício são duas coisas distintas. São índices distintos. Então, quando o INSS concede um benefício para o segurado, ele não concede, olha, eu vou te pagar um benefício de 2 salários mínimos, de 3 salários mínimos. Ele estipula um valor correspondente a alguns salários mínimos. 2, 3, enfim. Não vem ao caso. Mas quando há esse reajuste do salário mínimo com o reajuste do salário de benefício, a alíquota para reajuste do salário mínimo é sempre maior do que a do reajuste do salário de benefício. Então, acaba que em algum determinado momento, esses dois valores vão acabar se encontrando. Então, se você, por exemplo, aposenta com... Bom, hoje o salário mínimo está R$ 1.518. Digamos que você se aposente com R$ 2.500. Esse valor vai ficar defasado, porque a alíquota para reajuste do seu salário de benefício ele é menor, a do salário mínimo é maior, então o salário mínimo sempre vai reajustar num valor maior do que o seu benefício. E aí é muito mais fácil você chegar a um determinado momento, daqui a alguns poucos anos, inclusive, e estar recebendo salário mínimo e não tem como revisar. Infelizmente, não tem como revisar. É a regra do jogo. Nossa, meu Deus. E o CNIS? Tudo começa com ele, né? Ele tem que estar atualizado, né? Sempre. O CNIS a gente brinca, né, que o CNIS é como se fosse o boletim escolar do segurado, né? O boletim escolar lá do INSS.
Se tiver alguma coisa errada, você reprovou. Então, você tem sempre que ter um cuidado especial com o seu CNIS, né? Verificar se não tem alguma pendência, se não tem algum indicador que vá te trazer, te prejudicar para a aposentadoria, porque se você não teve algum período, algum recolhimento que foi feito abaixo do salário mínimo, que isso interfere com relação à aposentadoria também, porque quando você tem recolhimentos abaixo do salário mínimo, esses períodos que foram contribuídos abaixo do salário não são computados, então você precisa fazer algumas correções, precisa fazer complementação. Então, são várias coisas que precisam ser analisadas e é ali que a gente fala assim, tudo começa com o CNIS. Quando o cliente chega, a primeira coisa que você puxa do cliente é o CNIS, que é a vida dele lá do INSS, é saber como que está a vida dele lá, que a partir dali eu pego a documentação do meu cliente e faço uma análise para ver se bate uma coisa com a outra, para saber o que eu preciso de fato corrigir para que essa aposentadoria venha a ter sucesso. É. Bom, a gente falou ainda há pouco do INSS, que ele não facilita nada, né? Nunca. Então, ele cria barreiras, né? E como enfrentar essas barreiras? A senhora tem alguma dica? Quem já tentou dar entrada no benefício, acho que sabe, né? O INSS não facilita. Como quebrar essas barreiras? O INSS ele não facilita, e o segurado ele acredita eu falo assim, no país das maravilhas, né? O INSS não é uma mãe. Eu canso de falar, Madrasta gente, mesmo. não é pai nem mãe, é padrasto e madrasta, aqueles bem brabo mesmo. Porque se você chegar lá, ai, doutora, eu fiz o simulado lá no INSS, eu já tenho tempo para aposentar, então eu vou dar entrada. Para que eu preciso de advogado? Se lá já tem 15 anos e eu já tenho 65 ou eu já tenho 62. Falei, meu amor, vai na fé. Vai na fé. Como já diz a música, anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Vai na fé, É porque a música não tem o INSS né? no Não meio do tem caminho. INSS no meio do caminho. Então, se você, às vezes acontece, na hora da sorte, que tá tudo certo, né? Geralmente o pessoal que paga a carnê direitinho, né? Mensalmente, quando completa os 15 anos da entrada, dá tudo certo. Que eu falo assim que é o processo arroz com feijão, que é aquele basicão fácil que todo mundo vai lá e faz, não precisa nem ser advogado para resolver, né? Qualquer pessoa pode fazer. Mas o processo que dá trabalho é aquele que precisa fazer aquela correçãozinha lá no CNIS. Porque tem os 15 anos lá no simulado, mas tem vários problemas no CNIS que na hora que o simulado puxa, ele não avalia. Ele não considera, por exemplo, ele não considera tempo especial. O simulado não vai, se você trabalhou com algum agente nocivo à sua saúde, o simulado não vai informar, não vai computar no seu CNIS aquele período, não vai fazer o cálculo do tempo para aumentar o seu tempo para você poder se enquadrar. O simulado ele vai computar aquelas contribuições que estão abaixo do salário mínimo, mesmo que quando o analista pegar o seu processo para avaliar que ele vê que está abaixo, ali na hora ele já vai desconsiderar. Mas o simulado não fala isso. Então, eu até brinquei. Uma vez eu fiz assim, faça isso se você não quiser se aposentar em 2025. Confie no simulado do INSS. Foi uma brincadeira, porque se você não quiser se aposentar, você confia no simulado do INSS, porque eu não confio. É difícil, né? É. Eu também acho que eu não confiaria, não. Por isso que eu sempre falo aqui, não deixa para arrumar um advogado lá em cima da hora. Aí aqui já foi de criminal, de todas as áreas previdenciárias teve vários. É sempre a mesma coisa. Você cai sempre na mesmice. Não, vai lá resolver, aí vê que não dá. Ah, eu preciso do advogado. Só depois que já teve Aí, problema. advogado também não é milagroso, não, tá? Não é milagreiro, não. Não faz milagre assim, não. Então, Às vezes eu falo, faz a pergunta para mim, quer que eu resolva na hora? Eu falei, só um minutinho aí, que eu vou consultar aqui a minha bola de cristal para ver o que eu consigo fazer por você. Porque eu acho que é isso, né? Que o cliente acha. Às vezes a gente faz um milagre que a gente tem uma bola de cristal que vai resolver tudo, né? O que acontece? Ser negado pelo INSS é comum, né? O que não pode é o cliente ficar parado, deixar o direito dele passar. Então, ser negado é comum, mas seu direito tem que vir em primeiro lugar. não, e às vezes é aquilo que a senhora falou. Ah, eu paguei os 15 anos direitinho, aí chega lá na hora, aí, não deu 14, 15 anos aqui, não. Aí é que vai procurar um advogado, porque ela Sim. pagou os 15 anos e ali não está aparecendo
Que aí é o problema no famoso Quinis. quinis. Aprendi agora. Entendeu? Então, se liga, gente, se liga. Deixa eu ver aqui que às vezes corre aqui. É isso aí. Ser negado pelo INSS é comum. Ficar calado é que não pode, né? Vamos falar agora dos benefícios que envolvem doenças, limitações e assistência social. Vamos falar, então, sobre os benefícios que envolvem essa questão, né, da vulnerabilidade, né, das pessoas que estão incapacitadas ou com alguma doença, debilitadas. A gente tem aí, para aquelas pessoas que contribuem, a gente tem os benefícios por incapacidade, seja ele por incapacidade temporária ou por incapacidade permanente, que é a antiga aposentadoria por invalidez, né? Nesse ponto, eu queria destacar que as pessoas acham que o que dá o benefício é a doença, né? As pessoas, toda vez que a gente faz alguma postagem ou algum comentário em algum lugar sobre benefício por incapacidade, né? Sobre o auxílio-doença, que as pessoas assim entendem até hoje, auxílio-doença. Por que foi mudada essa nomenclatura no INSS? Porque ele não é auxílio-doença, né? Não é pela doença, é pela incapacidade. Então mudou-se a nomenclatura para benefício por incapacidade. Porque, aí como eu estava falando, doutor, eu tenho dor, eu tenho problema cardíaco, eu tenho pressão alta, eu tenho diabetes. É muito comum. Minha mãe falar da doença, da nomenclatura de determinadas doenças. Falei, gente, não é a doença que dá o benefício. É a incapacidade que aquela doença vai te trazer para o exercício da sua atividade, né? Então, eu até brinco. Eu sou advogada, eu tenho diagnóstico de hérnia de disco. Hérnia de disco é uma doença. Somos dois. Então, acho que 99% dos brasileiros, se não mais, 99,999, todo mundo estaria tem problema. Imagina, todo mundo pedindo benefício porque tem hérnia de disco, né? Mas a minha hérnia de disco não me incapacita por exercício da minha atividade como advogada, né? Mas existem doenças que vão incapacitar. Então, o que é avaliado no INSS é isso, né? O que você exerce, qual a sua profissão, qual a sua função, o que de fato você exerce e qual a limitação que você tá aqui, que aquela doença está te trazendo, né? Tanto que quando a gente orienta para uma perícia, né, o cliente chega, a primeira coisa que eu pergunto é o que ele faz. Depois eu pergunto, mas o que você sente? Doutor, eu sinto muita dor, se eu ficar muito tempo sentada, eu sinto muita dor, se eu ficar muito tempo em pé, ou então eu tenho perda da força, mas o que você trabalha? Eu sou enfermeira, eu sou, entendeu? Dependendo da função, você tem que associar aquela patologia à sua incapacidade, né? Ao seu trabalho, que isso vai gerar incapacidade para o seu trabalho. E é isso que o INSS analisa. Então, por exemplo, se for um repositor de supermercado, que carrega caixa, exatamente, ele apresenta um problema de hérnia de disco e tudo, ele não vai ter como trabalhar, né? Isso para deixar um pouco mais evidente para vocês qual a função. Então depende muito da função, né, da nesse pessoa. caso, por exemplo, que você está dando do repositor, né? Ou qualquer outra pessoa, um pedreiro, por exemplo, também, né? Exerce, né? Atividade pesada e tal, tem problema de hérnia de disco. Mas o que o INSS também ele avalia? Não só a hérnia, ele utiliza aquela questão, tipo, o que eu não sou médica, o que eu olho quando eu procuro um laudo médico, o que eu busco dentro daquele laudo médico? Se aquele problema dele, aquela hérnia, eu não sei, não vou saber explicar agora, mas assim, alguma coisa que esteja atingindo o nervo ciático, por exemplo. Porque quando há o comprometimento do nervo, há a irradiação, seja para os membros superiores quanto para os inferiores. Então, tá tocando um nervo, eu já sei que a possibilidade dele conseguir esse benefício é maior. Porque ele vai estar mais debilitado, ele vai ter mais comprometimento, ele vai ter uma perna que vai estar formigando, que vai estar doendo, que vai estar repuxando, ou então ele vai ter uma mão que vai ter uma perda de força. Você falou em nervo ciático, eu fiquei até arrepiado aí, que é exatamente o problema que eu tenho. Deu arrepio agora aqui. Então, é muito comum isso hoje em dia. Nossa.
E aí, de fato, você tem que mostrar na perícia que você sente, porque, infelizmente, gente, na perícia administrativa, é muito raro você pegar um perito que eu falo assim, eu falo a questão de ser humanizado, sabe? A gente tem muita dificuldade de pegar peritos humanizados, porque hoje para mim, olha, eu, Paula, falando, eu penso que o perito, acho que a gente está robotizado. É um robô e a tendência é piorar, porque, inclusive, a gente tem os pedidos de benefício por incapacidade que são feitos pela internet, que é através do teste MED. Você envia o seu laudo para lá e ele é avaliado pelo perito. E agora, recentemente, se não me engano, não deve ter nem uns 15 dias essa alteração. Além do ateste MED, eles reduziram o tempo do benefício para 30 dias, você só fica de benefício por 30 dias, e aí querem introduzir a telemedicina, ou seja, uma teleperícia, para poder analisar esses pedidos, se for viável, se for necessário, a perícia presencial. Agora você imagina, o segurado vai na perícia presencial, já é tratado como lixo. Vocês me diz como falar, porque tem o cliente que é tratado como lixo no INSS. Não, mas Eles não existe. É de sair de lá, doutora, eu saí daqui, eu tô com. A pessoa já está debilitada, já tem um problema psiquiátrico, vamos falar assim, e sai de uma perícia ainda mais abalada. Porque falta humanidade no perito. Para olhar para aquela pessoa com um pouco mais de carinho. Porque acha que todo mundo está querendo se dar bem no INSS. Não é assim, não acontece. Pode acontecer de um ou outro, mas agora, espertinho, né, ter um espertinho, né, fazer o quê? Mas não são todos. Então, cada caso tem que ser analisado. E aí, quando você tem essa negativa, é o que eu falo pro cliente, gente, não desiste, porque você está incapacitado, você tem como provar. Então, vai recorrer para o INSS? Não. Vamos recorrer na justiça. Procura um profissional para te ajudar a fazer esse recurso no judiciário. Porque no judiciário você vai ser avaliado por um médico especializado na sua condição, no seu problema de saúde. Então, corre para a justiça. Ah, é ruim, é demorado, é isso, aquilo. Mas vai, é lá que o caminho é para lá, tá? Então, é sobre isso. E também que eu gosto de falar com relação às doenças e às debilidades, do BPC-LOAS, né? Também é voltado. Daí a gente está falando não de doença, a gente está falando de deficiência. As pessoas confundem muito com aposentadoria. Não é BPC-LOAS, não é aposentadoria. Não é. Primeira coisa, BPC-LOAS não é aposentadoria, porque como eu já falei, né, no início, para você ter direito à aposentadoria, você precisa estar contribuindo, ser segurado do INSS e estar contribuindo com o INSS. Se você não contribui, então você pode sim pleitear o BPC-LOAS. Se você está com alguma deficiência ou alguma doença de longo prazo, porque é assim que determina a lei, o conceito de deficiência, né, que é um impedimento de longo prazo. Então, se você descobrir uma patologia que ela vai te trazer um impedimento por mais de 2 anos, você pode também pleitear um BPC-LOAS. Né? Desde que você prove, né, que isso vai te prejudicar, te impedir de estar no mercado de trabalho, te impedir de competir com os demais em igualdade por mais de 2 anos. Né? Então, é essa questão saber diferenciar doença de deficiência. Ah, determinada doença dá direito ao LOAS? Não é a doença. E o pior é que tem gente que não gosta fala assim, eu tenho tal doença. Falei, tá, você é deficiente? Não sou deficiente. Porque ainda, inclusive, existe o preconceito da pessoa que se enquadrar como deficiente. Né? Às vezes a pessoa é deficiente, tem uma deficiência, porque às vezes a própria deficiência, ser deficiente, não te torna incapaz. Né? Existem vários deficientes que estão aí no mercado de trabalho, vários tipos de deficiência, mas existem as deficiências que vão te trazer incapacidade laborativa, vão te impedir de se inserir ao mercado de trabalho. E são essas deficiências que são abraçadas pelo BPC-LOAS, não outras. Eu atendi um cliente essa semana que ele não se enxergava como deficiente. Eu tive que abrir, eu falei assim, mas você é deficiente, você nunca se aceitou.
passe a se aceitar como deficiente. Você é deficiente, mas você não é incapaz. Você nunca foi incapaz. Porque ele nasceu com um tumor na perna e aí ele teve que fazer uma cirurgia, então ele tem uma diferença entre uma perna e outra. Então, é uma deficiência, entendeu? Mas ele nunca encarou como deficiência. Mas ele quer aposentar como deficiente hoje, tá? Aí, para isso, é Agora deficiente. Para isso, é deficiente. Meu Deus do céu. Ai, ai. Planejamento previdenciário. Vale a pena ou é luxo? Eu já dou minha opinião. Não acho que seja luxo, mas... Olha, não do leigo, tá? o planejamento previdenciário não é luxo, porque assim, a aposentadoria não é sorte, né? Você precisa saber aonde que você está pisando, né? Então, existe o planejamento, as pessoas, para primeiro passo, para saber o momento certo, até por conta das mudanças legislativas que a gente teve. Então, a importância de planejar e saber também, justamente fazer essas correções no CNIS. Então, o planejamento serve para quê? A gente vai, primeiro passo, ver se está tudo sendo computado pelo INSS. Se tudo que você pagou, que você contribuiu, tudo que está na sua carteira está lá no seu cadastro, no CNIS. Né? Isso se faz através do planejamento. Essa análise é feita através do planejamento. Né? Ah, está tudo ok. E agora? Eu posso me aposentar por qual regra? Qual é a regra mais vantajosa? Regra A, B ou C? Por quanto tempo? Se eu esperar, então, essa questão do tempo, que a gente já mencionou, né? é uma questão importante. Então, o planejamento, ele não é luxo. Eu acho que o planejamento é o primeiro passo. Não é chegar a esperar completar a idade para poder ver como que está a sua vida. É planejar antes, né? É analisar isso antes de chegar ao prazo. Não, quando eu chegar lá, quando eu estiver com 62, minha documentação já está toda redondinha, meus documentos já estão todos separados. O que é necessário, por exemplo, as pessoas que trabalham para regime próprio, né? Prefeituras e, enfim, órgão público precisa de documentos específicos, que é a CTC. Então, já se preparar desde agora para poder solicitar esse documento para quando precisar do documento na aposentadoria, já está em mãos. Então, isso faz parte do planejamento. A gente vai indicar, olha, você tem esse tempo, você tem um tempo de exército, você tem essa documentação aqui do período que você serviu o exército. Ah, doutora, eu não tenho mais. Então, você precisa disso e disso. A gente orienta a documentação. Então, faz-se uma análise assim, geral, um diagnóstico geral. Aquele check-up completo que o médico faz, é isso que o planejamento faz no previdenciário. É o check-up do segurado. Você evita uma série de problemas, né? Que, aliás, você já tinha citado alguns anteriormente. Né? E aí você evita, né? Para chegar lá na hora que já sabe que o INSS é aquele teu amigo, né? Então, planeja porque é necessário. E é aquilo, né? Aposentadoria boa não é sorte, é planejamento. Sempre. Não é verdade? Vamos falar agora de um problema gravíssimo, também acho. Os descontos indevidos. O que está acontecendo? São aqueles descontos indevidos, né? Os contra-cheques, né? Dos aposentados, não sei isso? Então, esse roubo, né? Que fizeram nas aposentadorias e pensões. Desconto indevidos é muito roubo mesmo, né? É roubo, né? A gente fala assim, quando fala em desconto indevido, a gente tem a questão, né, de empréstimos, Suaviza, né? Daqueles empréstimos que fazem, né, as fraudes para conseguirem empréstimos nas aposentadorias e pensões, né, que isso é uma situação, né, o segurado vai lá, não reconhece, consegue reverter. E agora a bomba que veio é a questão do desconto das associações. Né, que estourou aí, toda hora está no jornal, é uma notícia quentíssima, né, que o INSS vem sempre tirando por menos, como sempre com a mesma justificativa de que se a gente buscar um outro meio para estar recebendo esses valores que não seja através deles, que a gente vai quebrar a Previdência. Porque tudo que a gente busca no INSS, qualquer correção, como por exemplo foi a tese da revisão da vida toda, não sei se você ouviu falar sobre Sim. isso. Né? A tese caiu com a mesma justificativa. Porque a injustiça aconteceu. Você contribuía com um teto,
né? Sempre contribuiu com valores altíssimos e quando você vai pleitear sua aposentadoria, você considera só os menores salários, né? De julho de 94 para cá, sendo que antes de julho de 94 foram os seus períodos de glória, digamos assim, seu período de glória, onde você ganhava mais, né? Que estava no auge da sua profissão, você ganhava muito mais de remuneração e esses períodos não foram considerados na sua aposentadoria e você recebe valor baixo. Mas para justificar, né, uma possível quebra na Previdência Social, a tese não passou, não foi à frente. E aí eles estão utilizando essa mesma questão, toda vez que tem uma problemática com o INSS, eles utilizam essa questão de que vai se quebrar a Previdência. Por quê? Eles detectaram esses descontos, e não foi de agora, já desde 2019, inclusive, 19 e 20, que vem acontecendo esses descontos das associações nos benefícios, né? Só estourou agora, né? A informação. E aí, o que o governo fez? Não, vamos devolver, mas ninguém falou se vai devolver corrigido, se vai indenizar. Não quero saber qual foi o prejuízo que isso causou na vida daquele segurado, porque muitas das vezes, a grande maioria deles é salário mínimo, recebe salário mínimo, já está com o benefício comprometido, por exemplo, com outro empréstimo, e aí ainda tem um desconto que ele não reconhece, que nunca contratou, que nunca permitiu, nunca autorizou. Está sendo roubado ainda mais. E aí o INSS quer que você entre lá na plataforma, faça o requerimento através do portal deles. Já foi até aberto o prazo para isso, né? Alguns segurados foram chamados para fazer isso. E agora a gente está com um prazo para as associações se manifestarem, né? Então dizer, olha só, esse segurado aqui falou que ele não autorizou esse desconto. O que você me diz? Aí o que eles estão vindo? Estão dando um jeito, aquele famoso jeitinho. Eu lembro logo do jeitinho brasileiro. Aquele jeitinho brasileiro, né? Que está acontecendo muito, os colegas têm mencionado muito, a gente tem visto vários casos, inclusive, né? De ter áudios, supostos áudios, né? Que o cliente fala, não, essa voz não é minha, eu nunca autorizei. Que as associações estão juntando lá na justificativa, lá no INSS, esses áudios, né? Dizendo que o segurado concordou, né? A atendente ligando, falando, seu fulano, aqui é da associação tal, e o serviço aí, ele fala corrido, fala de uma forma que o segurado nem está prestando atenção que ele supostamente está contratando. O senhor concorda? E ele, no final, tem uma voz que fala, concordo. E aí, quando o cliente chega para mim e fala assim, doutora, essa voz não é minha, eu nunca concordei com nada. Essa voz não é minha. Pode isso, doutor? Não pode. Então, o INSS o governo está tentando estimular o segurado não procurar esse direito de devolução no judiciário. E estimulando ainda que eles não procurem um advogado, não procurem uma assistência jurídica para isso. Não, vocês podem fazer isso, inclusive, pelos Correios, que estão fazendo isso pelos Correios, né? E aí, assim, está sendo estudado. O STF vai avaliar se vai ser cabível a questão do dano moral, né? De ser pago o dano moral ou não para essas pessoas, para desestimular justamente essa procura do judiciário. E aí, o que nós, advogados, tem orientado? Eu particularmente, tenho orientado os meus clientes. Não deixa passar teu direito, porque cada caso é um caso, né? Pode ser que aquele desconto indevido no teu benefício, que era de 3, 5, 6 salários mínimos, você nem percebeu e não fez diferença para você na sua vida, não te gerou nenhum dano. E, de fato, se você for mencionar isso lá no judiciário para ser analisado o que te trouxe de prejuízo, isso não vai ter nenhum prejuízo diretamente, né? Foi descontado, tá, devolve, corrige, devolve, beleza. Agora, e para aquela pessoa que recebe salário mínimo, que está doente, que R$50 é um valor de um remédio da farmácia, que R$50 é 1 quilo de carne, como é que a gente vai fazer? Não teve dano na vida dessa pessoa? Claro que teve, gente. Então, cada caso é um caso. Então, a gente avalia cada caso e a gente está, sim, judicializando
pedindo a restituição desses valores, inclusive em dobro, porque a legislação, aqui a gente está falando não de legislação previdenciária, a gente está falando de defesa do consumidor, do Código de Defesa do Consumidor. A devolução, por ter sido uma cobrança indevida, ela é devida à devolução em dobro, e sim, analisando cada caso, um dano moral, um possível dano moral. Meu Deus. A vida do previdenciário, do aposentado, né, no caso, quem recebe, né, o benefício, já é tão complicada, né, tão difícil, ainda aparecem os espertinhos inventando coisa Pois é, para Eduardo. tirar mais dinheiro E do se você povo, parar cara. para avaliar, é um absurdo tão grande, e assim, eu falo que de ser revoltante. Porque se esse desconto fosse na fatura de um grandão lá deles lá, com certeza a tratativa não ia ser dessa forma. Eu tenho absoluta certeza. Mas como é na conta do trabalhador, né, daquela pessoa que mais precisa, o que eles vão fazer? Ah, vão tentar amenizar e passar a mão na cabeça, e agora a associação sumiu, e agora a gente vai ter que pagar para vocês, mas aí se a gente te indenizar, a gente vai quebrar. Poxa, gente, não é assim não. Né? Direito é direito. A balança não pode pesar mais para um lado do que para o outro. Não, sim, com certeza. Com certeza. É. E a pessoa tem sempre que olhar o seu extrato mensalmente, né, doutora? É uma orientação. E A primeira denunciar coisa. pelo meu INSS, ou 135, né? É, Acho que é 135. na verdade, sim, o 135 ele vai te direcionar, ele vai te passar essas informações que o INSS quer que você faça diretamente com eles, né? A nossa orientação é que, sim, pelo portal do meu INSS, com a senha da pessoa, que se faça a busca dos extratos, né? Puxa os extratos, eu falo, puxa dos últimos 5 anos, porque para você pedir a restituição deles, o prazo decadencial são 5 anos. Então, se você tiver desconto nos últimos 5 anos, você vai ter a possibilidade de rever esses descontos. Se tiver mais de 5 anos, você só vai conseguir os últimos 5 anos, porque é o prazo, como eu já falei. Então, eu oriento sempre puxar os extratos dos últimos 5 anos, e às vezes você consegue ver, eu já vi extrato que tinha mais de uma associação descontando. Um período foi de uma associação, no outro período foi de outra associação, e aí, assim, gera 2 processos, por exemplo, nesse caso, um para cada associação. E a gente coloca o INSS junto no pleito porque ele é responsável, corresponsável. Porque através do INSS foi que essas associações tiveram acesso às informações dos segurados. Eu recebi aqui uma pergunta, e voltando lá atrás, se puder, a pessoa alega que perdeu carteira de trabalho. E se por acaso não aparecer no CNIS, adorei a palavra, você falando toda hora, cara. Como é que ela pode provar? Dá problema ele não ter a carteira? Se aparecer, acredito eu, se aparecer no CNIS, não dá problema. Então, as pessoas Acho que é isso, não sei. revoltadas, né? Porque, de fato, você tem um cadastro lá e a tua informação tá lá. Por que eu sou obrigada a provar se já não tá lá? É isso que me perguntam. Eu falei, olha, infelizmente, é burocracia, né? O CNIS deveria ser uma prova plena? Deveria. A carteira é uma prova plena de exercício? Às vezes sim, às vezes não. Porque se tiver alguma rasura, alguma coisa que gere dúvida no analista, ela não vai mais ser aquela prova plena do exercício daquela atividade. Ele vai te pedir mais provas, né? Provas suplementares. Então, para você comprovar um vínculo que não está lá que está no CNIS, mas você não tem a carteira que precisa para apresentar, você tem outros mecanismos também. Primeiro que a gente orienta, sempre guarda sua documentação, sua rescisão, os seus olerites, né, os contra-cheques da época, a tua documentação da época. Se você tiver um crachazinho que seja da empresa, com o seu nome, que você trabalhava lá naquela empresa, porque você precisa provar que você trabalhou naquela determinada empresa, já que você não tem a carteira de trabalho que prova. Então, qualquer documento vai servir como prova.
Além disso, você pode buscar no seu extrato do FGTS, né? Busca-se um extrato analítico. O extrato analítico ele vai demonstrar o período que você entrou, o período que você saiu. Isso é mais uma prova. Também tem uma prova que a gente também pede para buscar, que é no CAGED, que é o Cadastro, né, do Trabalhador, junto ao Ministério do Trabalho. Ali também tem as informações de quando o trabalhador começou, quando ele saiu. Então, existem sim mecanismos para você conseguir provar mesmo sem estar com a carteira de trabalho na mão. Então, porque eu, no meu entendimento, errado talvez, já que estava ali no CNIS, porque o CNIS ele demonstra o quê? Eu acho, são as contribuições, né, que as empresas fazem, e aquelas contribuições constam ali, né, que são Sim. descontadas do trabalhador e entram ali no INSS. Fica tudo ali. Então eu achava, né, que como está ali e foi a empresa que pagou, você não precisava de documento para mostrar que você trabalhou lá. Muitas pessoas pensam como você, né? E realmente faz sentido isso que você está falando, né? Mas a INSS ele não entende dessa forma. O problema de você não ter uma carteira de trabalho, por exemplo, para poder comprovar um vínculo, a problemática maior que eu vejo assim é quando, por exemplo, você tem um vínculo lá no seu CNIS, está escrito lá que você trabalhou na empresa e só tem a data de entrada e não tem a data de saída e tem a data da última remuneração, que é diferente da data que você de fato saiu da empresa. Se você não tiver a carteira de trabalho ou algum outro documento que comprove a data exata que você saiu da empresa, aquela data que está lá no CNIS vai ser considerada. E às vezes aquela data ela tira tempo de você. Não, eu trabalhei até dezembro, mas a empresa pagou só até junho. Então, eu tenho aí 6 meses que não estão lá considerados pelo INSS, porque não tem contribuição. E se eu não tiver como provar que eu fiquei até dezembro, o INSS vai considerar só o que está lá. Então, aí a gente tem uma problemática, né? Porque aí, às vezes, isso pode, às vezes, um mês somente já vai fazer você perder um benefício. Sua aposentadoria Faz pode... uma diferença. Exatamente. Então, isso eu deixo claro, eu alerto muito os meus clientes com relação a isso. Poxa, legal. Doutora Paula, que episódio. Realmente. Está aqui no texto, mas realmente, que episódio. Acho que bem esclarecedor. Se deixar, eu fico aqui o dia inteiro falando, porque, Bem como eu te esclarecedor falei, eu mesmo. amo previdenciário. E falar de previdenciário, assim, sai de forma leve e que tudo que você precisar, eu falo assim, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ajudar as pessoas, né? A gente está com um projeto, eu como atual presidente da Comissão de Direito Previdenciário lá na minha subseção em Seropédica, a gente iniciou os trabalhos lá e eu trouxe até para os colegas lá essa questão, porque quando eu iniciei no previdenciário, eu tive ajuda, né? Todo mundo acho que precisa de um padrinho, né? Claro. Em determinadas situações. E aí, calhou de eu começar a trabalhar no previdenciário e começar a minha especialização em concomitância. Então, eu levava os casos do meu escritório para dentro da sala de aula e tirava dúvida com os meus professores. E aí, o que eu falei para os meus colegas, eu estou aqui me prontificando porque, por amor à profissão e por amor ao previdenciário, a me expor aqui para vocês e que vocês precisarem de tirar dúvida, de trazer as informações, o que vocês tiverem lá no escritório de vocês que quiserem vir tirar dúvida comigo. Eu amo falar de previdenciário. Legal, isso é bem legal. As pessoas, principalmente os novos, você já foi Sim, nova na profissão, então você sabe disso. exatamente. A gente Deve ter tido alguém. quer dar esse apoio, né, para a jovem advocacia, para quem está começando, ou até mesmo para quem nunca atuou na área de previdenciário e quer migrar para a área de previdenciário. Né? A doutora porque acha que sabe muito. Não, o pouco que eu sei, eu não me importo em compartilhar. Se um colega me ligar, me passar uma mensagem agora, perguntando qualquer coisa, se eu souber, eu vou responder ele na hora. E se eu não souber, eu vou estudar junto com ele. Então, colega, eu nunca peguei um caso assim. Vamos ver como é que a gente pode resolver, porque a dúvida dele, às vezes, pode ser a minha dúvida. É algo que não apareceu ainda para mim no meu escritório, na minha prática. E aí, futuramente, pode vir a aparecer. Então, por que eu não posso estudar com meu colega para ajudar ele também? Acho que é uma questão de empatia, que é o que a gente não tem na advocacia, infelizmente. E que tem que estar sempre estudando, né? Sempre se atualizando. Todo mundo
pintou nessa mesa aqui, fala. É estudo Estudo isso, constante. estudo aquilo, faço aquilo. Tem que estar sempre atualizado, não adianta. Sim. Tem que atualizar, né? E o que eu acho bem interessante. Me fala aí as suas mídias, quem quiser te achar, quais são, apesar que tá ali, gente, ó. Tudo passando ali, os endereços, tudo ali na TV, Então, hoje inclusive as mídias também. hoje a doutora Paula Cavalcante, né? Eu sou de Seropédica, eu moro em Seropédica, então o meu escritório, eu falo que é a minha matriz, né? Meu primeiro escritório onde eu comecei foi na minha cidade, Seropédica. Então, a gente tem escritório em Seropédica e com o passar do tempo eu consegui também abrir uma outra sede, né? Um outro espaço em Itaguaí, que é uma cidade vizinha. Então, eu tenho 2 escritórios atualmente e atendo também de forma online, remota para todo o Brasil, Ó, o né? endereço dos escritórios. O escritório de Seropédica, ele fica no centro de Seropédica, né? A gente dá a referência que ele fica assim próximo à Light, quem conhece Seropédica sabe onde fica a Light, aí ele vai conseguir localizar o escritório de Seropédica. E o escritório em Itaguaí, ele fica pertinho Prefeitura. da prefeitura de Eu gravei. Itaguaí. É, bem facinho de achar também. E aí no Instagram a gente está lá com o doutora Prévia, underline Paula Cavalcante. Quem quiser ter mais informações sobre conteúdos de direito previdenciário, como eu falei, a minha paixão, meu amor, tá lá todo o conteúdo. Toda semana a gente leva conteúdo jurídico lá de relevância para estar acrescentando na vida da população e na vida dos colegas. É isso aí. Muito obrigado por todos os esclarecimentos, Eu que tá? agradeço. E vocês estão assistindo aí, por favor, compartilhem, né, esse episódio com quem precisa entender seus direitos. Não só esse episódio, mas todos os episódios que eu tenho, no caso de direitos e deveres, né? O que é bem legal, você tem que estar esclarecido, tem que estar por dentro, porque não deixe para procurar o advogado em cima da hora, É tá? isso aí. Volto a falar isso de novo. O advogado não é milagreiro, tá? Tá bom? Obrigado, gente, por mais essa atenção. Compartilhe. Valeu, obrigado. Um abraço.